Rensa Brasil, com Aldo Rebelo. Hora de conversar com o ex-ministro Aldo Rebelo, falando sobre uma decisão do governo federal de explorar o potássio nas terras indígenas. Causou uma reação forte, contrária por parte de algumas ONGs. Aldo, é possível, viável, usar os minérios na Amazônia, terras indígenas e áreas de fronteira? Aldo, bom dia para você. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Carla. Bom dia aos nossos ouvintes, os nossos internautas. Na verdade, com essa fala, o presidente Jair Bolsonaro abriu a porta de uma enorme confusão. E a confusão obedece exatamente a esse nome, o usufruto dos minérios existentes na Amazônia e nas áreas indígenas e nas terras de fronteira. Primeira coisa, como é que os minérios da Amazônia foram parar debaixo das terras indígenas? Esse é um grande mistério, Eduardo, Carla e ouvintes. Nós temos no Brasil 1 milhão de quilômetros quadrados demarcados, um pouco mais, como terras indígenas. Isso dá 13, 14% do território nacional. A maior parte dessas terras está na Amazônia e debaixo dessas terras indígenas estão os minérios necessários para o Brasil. Então é o seguinte, a Constituição de 1988, portanto, há mais de 30 anos, o Brasil está autorizado pela Constituição, são 2 artigos, o 176 e o 231, que autorizam a exploração dos minérios na Amazônia, nas terras indígenas e nas áreas de fronteira, mediante algumas condições. Em primeiro lugar, que essa concessão seja aprovada pelo Congresso Nacional. Em segundo lugar, que as comunidades indígenas sejam ouvidas. Em terceiro lugar, que as comunidades indígenas participem do resultado do usufruto da exploração desses minérios, seja o diamante, o ouro, o potássio ou qualquer outro minério que se encontre debaixo das terras indígenas. O outro mistério, Barão, Carla e ouvintes, é porque há 30 anos que esses 2 artigos da Constituição não foram regulamentados. Já houve uma tentativa ainda no governo Sarney, por parte do saudoso senador Severo Gomes, depois do deputado Aloysio Mercadante, do PT, no governo do presidente Fernando Henrique, propostas para regulamentar o usufruto desses minérios nas terras indígenas. Depois do senador Romero Jucá, no governo do presidente Lula, 2 projetos, um que veio da Casa Civil e o outro do Ministério da Justiça, também tentaram regulamentar o usufruto desses minérios. As comunidades indígenas querem que esses minérios sejam explorados porque elas receberiam benefício disso. Mas isso sempre encontrou uma resistência muito grande e o resultado é que esse potássio, eu não vou aqui discutir as condições geológicas da exploração. Existe potássio debaixo dessa terra indígena, no município de Altazes. O potássio não está todo debaixo de terra indígena, mas uma parte está debaixo de terra indígena, nesse município lá nas margens do rio Madeira. E agora o governo falou, porque o potássio está escasso, aumentou de 300 para $1.000 a tonelada, tem muita dificuldade para chegar no Brasil, isso para a agricultura brasileira, para a nossa pecuária, se não tiver esse potássio. Essa confusão está armada e é preciso explicar como é que esse potássio pode ser usado, como é que pode se dar garantia às populações indígenas, ao meio ambiente. Isso tudo precisa de uma explicação para que a questão seja esclarecida. É justamente essa questão, como isso deveria ser feito sem ameaças às populações indígenas e ao meio ambiente, né, ministro? Exatamente, Carla. E o que acontece é que sem essa regulamentação, esses minérios estão sendo explorados de forma clandestina, de forma criminosa, sem cuidado com o meio ambiente. Uma parte são garimpeiros que vão de todo o Brasil para tirar esses minérios. Outros, como eles estão nas terras indígenas, os próprios índios fazem o garimpo ou extraem esses minérios, vendem a um baixo custo. Se regulamentar, você vai ter a garantia. Quais as garantias que a regulamentação oferece? Primeiro, o cuidado com a proteção das populações indígenas. Segundo, a fiscalização, que vai garantir os cuidados com o meio ambiente, porque precisa ser licenciado por órgão ambiental, os órgãos ambientais do Estado, da União, dos municípios podem acompanhar. Terceiro, os índios vão participar plenamente, porque vai ter que ser pactuado com os índios, com os ribeirinhos,
com os municípios da Amazônia, com os estados da Amazônia e com todo o país, porque esses minérios vão gerar emprego para técnicos, engenheiros, vão gerar recursos para melhorar a infraestrutura, escola e saúde das populações indígenas, vão gerar tributos, impostos para os municípios, que são os mais pobres do Brasil, que estão na Amazônia, os estados mais pobres, a população com maior índice de doenças infecciosas, de analfabetismo, tudo isso está na região mais rica do Brasil e, paradoxalmente, onde a população é mais pobre. Vai gerar divisas para o Brasil. Numa época em que o Brasil tem escassez de dólares, nós podemos ter divisas com a exploração desses minérios. Agora, tudo isso tem que ser pactuado, tem que ser feito de forma transparente e não através de campanhas, muitas vezes, de desinformação, de gente que nem sabe onde fica a Amazônia, não sabe nem o que é que está discutindo, mas fica contra, sem sequer esperar uma explicação e um inventário das vantagens e das desvantagens de você usufruir dessas riquezas que estão na Amazônia. E os interesses externos que não são pequenos. É claro que se o Brasil entrar nesse mercado de minérios, ele vai gerar uma instabilidade no mundo, porque as empresas que produzem, que exploram, que têm as concessões, vão receber o impacto de um novo ator, de um novo país produzindo e usando minérios, e eu acho que isso não é desejável para quem detém o monopólio da produção e do comércio de minérios no mundo. Eu acho que não. Aldo Rebelo volta a conversar com a gente aqui no Pensa Brasil na próxima semana. Um abraço, Aldo. Até a próxima. Um abraço e até lá.